Olá, eu sou Arthur, sou pastor da Pregação Batista em Tabuleiro. Nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós falamos sobre algumas lições que nós aprendemos no texto, que nós estudamos hoje pela manhã na Escola Bíblica. O texto de hoje é o capítulo 39 do livro de Gênesis. Nós retornamos à história de José, que é o próximo patriarca, de Israel. Nós vimos Abraão, Isaac e Jacó, e agora o filho de Jacó, José, será o personagem principal, Não o personagem principal, pois como a gente vai reparar, o personagem principal na verdade é sempre Deus. Ao longo da Bíblia, o personagem principal sempre é Deus, mas o personagem humano, o servo de Deus que vai estar em foco é José. Então a gente retorna a ele, e lá no capítulo 37, ele tinha sido vendido pelos seus irmãos para um grupo de mercadores, e esses mercadores então vão vender José no Egito, e ele é comprado por um comandante, alguém muito importante lá no Egito, o comandante da guarda, uma espécie de general daquela época, lá no Egito. Então ele é comprado e ele se torna um escravo desse homem chamado Potifar. E aí Potifar, o texto diz algo muito interessante, que Potifar, ele vê que Deus está com José e que ele abençoa tudo que José faz. Então ele foi olhando e foi vendo que, olha, nossa, esse escravo meu aqui, tudo que ele pega para fazer dá muito certo, as coisas vão bem, Interessante. Aí provavelmente ele foi colocando aos poucos, as coisas na mão de José, e viu que tudo que ele fazia dava certo. Então Potifar então coloca José como o seu administrador, uma espécie de mordomo, A gente não tem muitos mordomos hoje em dia, Era algo muito comum na antiguidade, mas seria mais ou menos o que a gente faz nas empresas com o gerente. Ele é alguém, uma espécie de supervisor, alguém que gerencia, que administra a propriedade de alguém, a empresa de alguém em alguma esfera, em alguma dimensão, mas que está, no caso, subordinado aos donos. Então, o José se torna um gerente ali, o administrador, o mordomo da casa de Potifar, e a casa de Potifar então é muito abençoada. Mas acontece um problema no meio disso tudo, A vida de José estava bem, apesar de ser um escravo. Ele era um escravo que estava numa posição bastante importante, Alguém de confiança do seu dono, alguém que era um grande administrador. Isso provavelmente dava a ele uma vida muito melhor do que, por exemplo, dos trabalhadores braçais ou de outros trabalhadores que faziam outros serviços não tão importantes, nesse sentido. Então José estava bem, e aí acontece um grande problema, uma grande injustiça, que é a mulher de Potifar. Ela olha para José, e José, a Bíblia diz que ele era um homem bonito, e de belo porte, ou seja, ele realmente era alguém forte, alguém imponente no seu físico, E aí ela olha e vê ele e pede, para que ele venha adulterar com ela. E José, ele vai falar uma coisa muito interessante, um exemplo, de integridade na palavra de Deus, que é: olha, o seu esposo me colocou na minha mão tudo, Ele não me negou nada na sua casa, a não ser você, porque você é a esposa dele. Então, como que eu trairia, o meu chefe? Só que ele não fala isso, ele fala: como eu cometeria tal pecado, tão grande pecado contra Deus? Por quê? Isso é interessante. O pecado de José seria trair, no caso, cometer um adultério, e também trair o seu patrão, que havia lhe confiado a sua casa. E aí, com isso, José faria esse grande mal, mas ele não diz que o pecado dele seria contra ela ou contra Potifar. Não, ele diz que o pecado, em primeiro lugar, seria contra Deus. E por quê? Por muitos motivos. Primeiro, porque a lei é uma lei divina, a lei moral, a quem José temia era a lei divina. Então era Deus quem falava, que isso era uma injustiça.
né? A lei não existia, a gente tem que lembrar disso, que José ele é um patriarca anterior a Moisés, mas, obviamente, né, já havia um consenso de que a injustiça ali feita, realizada, ela era algo indigno de Deus, né? Que Deus é um Deus justo, ele é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, não um Deus que adultera, que se felicita, né, no meio do adultério e no meio da traição, que seria o que José faria com a esposa de Potifar e com o próprio Potifar. Então ele fala, não vou cometer esse grande pecado contra Deus, mas ela continua insistindo, e aí um dia ela agarra ele, né, e aí ele sai correndo e abandona a sua capa com ela, e ela utiliza-se disso para forjar, né, uma cena de um crime. Então seria uma tentativa, né, o que ela vai falar para os outros empregados e para o seu esposo é que José tentou a violar, né, tentou realizar um estupro nela, o que não é a verdade, mas Potifar ele escuta sua esposa e ele manda, né, José para a cadeia. E essa situação é muito interessante, por quê? Porque José não tinha muito o que fazer. Ele era um escravo, então era a palavra dele contra a esposa de Potifar ou contra o próprio Potifar. Então ele não poderia se defender, né? Ele não tinha muito o que fazer. E isso mostra algo que acontece muito nas nossas vidas, que existem momentos que injustiças são feitas com a gente que a gente não pode fazer nada. São momentos muito ruins, né? Porque a gente não tem o poder, a possibilidade de fazer nada, de intervir de nenhuma forma, né? E são nesses momentos, talvez, que nós sejamos mais provados, a gente seja mais, se veja numa situação de maior angústia, exatamente porque a gente não pode fazer nada. Esses momentos que mostram a nossa limitação e a nossa incapacidade de intervir na nossa vida, né? Mas, se esses momentos são desesperadores, né, eles são muito complicados, momentos em que nós somos injustiçados e nós não podemos fazer nada, há também como que nós reagimos a esses momentos. Existem pessoas que ficam com raiva de Deus e com isso, né, não admitem, como assim? Eu estou fazendo tudo certo e Deus permite que algo disso aconteça, né? Isso mostra que, na verdade, elas temem ao Senhor somente quando as coisas vão bem. Então, elas temem ao Senhor não por causa da santidade e da justiça de Deus, mas elas temem a Deus porque Deus dá coisas boas para elas. Então, no fundo, elas são interesseiras e não tementes ao Senhor, né? Isso fica muito limpo, né? Fica muito claro e evidente nesse momento. Nesses momentos, as pessoas que se revoltam contra o Senhor são pessoas interesseiras. Elas são pessoas que querem ganhar. Então, se Deus ou o diabo falasse para elas que daria coisas boas para elas, elas iriam atrás, né? Porque para elas não importa isso. Importa, na verdade, sair lucrando. Então, nesse caso, José não. Ele age de forma completamente diferente. Parece que ele continua temendo ao Senhor e mesmo na prisão, o Senhor continua abençoando ele e tudo que ele faz também prospera e acaba que o carcereiro vê que ele tem, né, tudo que ele faz dá certo, tudo que ele faz prospera, e aí o carcereiro coloca ele como um gerente também da prisão, né? Só que aqui é um fato muito interessante, por quê? Porque se no caso de Potifar era muito fácil de José mostrar suas habilidades, mostrar que Deus estava abençoando, por quê? Porque ele era um escravo, então ele trabalhava, ele fazia as coisas para Potifar. Então Potifar facilmente via que tudo que José fazia dava certo. Agora, no caso de José, isso talvez fica mais difícil, porque ele estava preso. Obviamente, ele realizava trabalhos, né? Os presos não ficavam totalmente presos, né, jogados na prisão. Provavelmente eles trabalhavam, faziam coisas também. Era uma mão de obra, né, utilizada. Mas, vigiados por conta do perigo de se fugirem, de fazerem coisas e tudo mais. Então, era muito mais difícil, era uma situação muito mais complicada de José conseguir mostrar o seu trabalho, né? Mostrar isso, né? Como que tudo que ele fazia, Deus abençoava. E aí, mas Deus, ele abençoa José de tal forma, né? Ele faz um milagre na vida de José, que mesmo na cadeia, nessa condição difícil, né? Ele consegue, Deus
faz com que ele encontre graça aos olhos do carcereiro, e ele também se torna ali um gerente na prisão, e alguém que evidentemente as pessoas viam que ele era diferente, que ele tinha algo diferente nele, né? E esse texto também nos mostra algo muito interessante, que além disso, né, de que Deus ele usa, apesar da injustiça que José sofreu, Deus continuou abençoando ele na prisão, ou seja, ele deveria continuar temendo o Senhor. Há um outro ponto também. O texto, todo momento, quer nos mostrar que Deus que é a peça importante aqui, é que Deus quem está abençoando José e que está cuidando dele no seu percurso, né? Então, se José ficasse na casa de Potifar, talvez a gente não teria a continuação da história, né? Provavelmente não. Então, é um caminho estranho, mas é um caminho que Deus está levando José para o final da nossa novela, né? Como eu disse, que é o gênero literário aqui da história de José. E o mais interessante, algo muito interessante, não mais, mas algo muito interessante é que a única qualidade que o texto diz sobre José, né? Claro que provavelmente ele era alguém muito inteligente, um bom administrador, né? Alguém que tinha muita habilidade com administrar, com coordenar o trabalho. Isso é claro que José tinha essas habilidades, mas o texto não evidencia elas, evidencia que, na verdade, Deus abençoava José, ou seja, se ele era um bom administrador, um bom mordomo, era porque Deus estava com ele, e não porque ele tinha habilidades suas, né? Mas a única coisa, né, a única característica boa de José que é evidenciada é que ele era bonito. E exatamente por conta da sua beleza, essa desgraça, né, essa injustiça aconteceu com ele. Então o texto nos mostra claramente a distinção entre aquilo que é de providência divina, né, que é a bênção no seu trabalho, e aquilo que é algo humano, né, algo que pode ser tomado como puramente humano, que era o fato dele ser bonito, né? Então muita gente busca beleza, no caso de José não foi algo muito bom, trouxe para ele um episódio de justiça, mas mesmo assim Deus vai abençoar a vida de José, e ele está conduzindo cada momento, né, da sua vida. Não foi por causa da beleza que ele foi preso, mas sim dentro de um plano maior de Deus, encaminhando ele para um propósito. Então é isso. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha aprendido um pouco mais da vida de José e algumas lições para a sua própria vida, e que você possa refletir sobre elas. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Que Deus abençoe vocês, dê sabedoria, dê vigor, dê alegria nessa empreitada, que é um privilégio de Deus, e com certeza Ele está olhando, né, por vocês e abençoando vocês. Então é isso. Deus abençoe a todos.